Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Somente até aqui. Amados, a palavra de Deus, diz o falecido Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Ela é sempre atual. Essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo há quase 2000 anos atrás, mas ela é extremamente atual. Os dias são maus, os dias são difíceis. Como é que nós vamos encarar esses dias? Sem entendimento ou com sabedoria? Como é que nós vamos encarar esses dias? Com insensatez ou vivendo a vontade de Deus? Como vamos encarar esses dias? Sem viver de acordo com a palavra ou se enchendo do Espírito Santo para se manter na fé, para se manter de pé? O Espírito Santo quer nos encher. E se você crer, Ele vai te encher nessa noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que Ele vai falar conosco também? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, está derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção. Não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Deus, desde o início da humanidade, sempre quis ter conosco um relacionamento de intimidade, de proximidade. Agora, para haver um relacionamento de intimidade, proximidade, tem que haver reciprocidade, não é? E você sabe que o homem pecou, se enveredou pelo pecado, mas Deus continuou querendo ter esse relacionamento com o ser humano. Prova disso que Ele mesmo se fez carne e veio até nós e morreu em nosso lugar. Diz a Escritura, Romanos capítulo 5, nós vamos passear pela Escritura, então se você for rápido de endereço, vá acompanhando tudo. Se não for tão rápido, vá anotando, que depois em casa com calma você confere tudo, tá? Romanos 5, versículo 8, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele morreu por nós para provar o seu amor, para provar: eu te amo, eu quero estar contigo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero te dar vida eterna, eu quero te abençoar. E Ele provou este amor, e a palavra diz que nada nos separa desse amor. Aqui ainda na carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer no versículo 35, Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Note que Paulo deixa claro que nada nos separa
do amor de Deus, do que depender externamente. Deus não quer que esse amor seja separado de nós. O inimigo pode até tentar, mas não consegue. As lutas e dificuldades podem tentar, mas não são suficientes. O único que pode separar o amor de Deus de nós, declare comigo, sou eu mesmo. Como assim, pastor? Quando não há reciprocidade. O Espírito Santo quer nos encher, quer nos revestir, quer estar conosco, quer nos lapidar, quer nos ensinar, quer nos levar a uma comunhão íntima com o Pai, mas isso depende de nós querermos. Se nós não quisermos, nós anulamos a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Vamos ver um exemplo disso na prática. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. O primeiro rei de Israel foi cheio do Espírito Santo. Ele foi ungido. A glória de Deus o encheu. Só que ele não retribuiu. Não houve reciprocidade da parte dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vou ler o versículo 5. Deus havia enviado Samuel para ungir Saul, rei de Israel. 1 Samuel 10, 5 diz assim: então virás ao outeiro de Deus, é Samuel falando com Saul, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Versículo de número 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizou no meio deles. Vamos entender aqui. O profeta Samuel, ele vai organizar meio que uma escola de profetas. É ele que vai organizar. E essa turma aqui, minha gente, buscava Deus, mas buscava com força, buscava com intensidade, buscava de todo o coração. A glória de Deus vinha sobre eles. E esse profetizar aqui, dizem alguns estudiosos, que seria mais ou menos como que as novas línguas do Novo Testamento. A glória de Deus vinha sobre eles. Saul foi lá, foi cheio do Espírito Santo. Não só recebeu a unção com óleo, mas o Espírito Santo veio sobre ele. Foi tomado da glória de Deus, profetizou, mas daqui para frente ele vai vencer batalhas em nome do Senhor, vai ter fé, vai acreditar, mas chega determinado momento que ele começa a entristecer o Espírito Santo. E como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Dentre outras coisas, com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia. Samuel vai dizer para ele, vai lá a Gilgal, me aguarde 7 dias, que eu vou lá e eu vou apresentar sacrifícios. Saul vai lá com o povo, aguarda lá, Samuel demora a chegar, diz o capítulo 13, e o Saul pega os sacrifícios e ele mesmo vai apresentar. Quando Samuel chega, Samuel vai dizer, você agiu neciamente. Se você tivesse obedecido, depois você lê o capítulo 13, a partir do versículo 13, Deus teria confirmado o teu reino, mas porque você fez isso, Deus rasgou o teu reino e passou a outro. No capítulo 15, primeiro livro de Samuel, Deus vai dar uma nova oportunidade. Deus vai dizer através de Samuel, Saul, vá aos amalequitas e extermine o povo. Não é para sobrar nada, nem ninguém. Não perdoe nada. Pastor, por que Deus deu essa ordem? Porque os amalequitas eram um povo cruel, era um povo sanguinário, era um povo nômade que vivia para lá e para cá. Quando o povo saiu do Egito, a primeira batalha que eles enfrentaram foram os amalequitas, está lá em Êxodo 17. Em Deuteronômio 25, Deus diz que vai riscar a memória de Amaleque. Por quê? Porque quando o povo saiu, ia Moisés à frente, ia Josué, os líderes de tribo, os soldados, e atrás mulheres, crianças, idosos. Os amalequitas, quando foram atacar, não atacaram pela frente, atacaram pelas costas. Covardemente, Deus ficou irado. E aí Deus manda agora, anos depois, séculos depois, Deus manda Saul ir lá e exterminar
os amalequitas. Não era para sobrar nada nem ninguém. Só que o texto diz no capítulo 15 que Saul vai perdoar o rei Agag. Vai perdoar o melhor das vacas, das ovelhas. Vai tomar para si ele e o povo e levam para Israel. Quando Samuel chega lá e ouve o barulho das vacas, das ovelhas, ele pergunta: o que está acontecendo? E aí ele diz: eu fiz do jeito que Deus mandou. Olha só, obediência parcial com Deus é desobediência. Samuel pega a espada, mata o rei Agag, e o Samuel vai dizer para ele, vamos ler no capítulo 15, passe aí uma página ou duas, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvidos a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o insistir no erro, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele desobedeceu, ele entristeceu o Espírito Santo. E aí Deus vai dar ordem a Samuel: Samuel, já me provi de um novo rei. Pega o chifre de carneiro, enche de azeite, vai a Belém, na casa de Jessé, um dos filhos dele vai ser o novo rei. Vou te mostrar quem é. Samuel vai lá, obedece. Capítulo 16, versículo 13. Você conhece a história, não é? Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi. Olha o versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por que o Espírito do Senhor se retirou de Saul? Porque ele entristeceu o Espírito Santo. Ele foi além com as suas atitudes, ele expulsou o Espírito Santo da sua vida. Pastor, isso é possível? É. Vamos ao Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 4. Não é o que Deus quer, Deus espera da nossa parte reciprocidade na aliança. Deus espera da nossa parte fidelidade, obediência. Agora, se não quisermos, podemos entristecer o Espírito Santo e expulsá-lo da nossa vida. Saul não disse isso com palavras, mas o fez com atitudes. Aos Efésios 4, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, está escrito assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai cada um com seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou
em Cristo. O velho homem vive de gritaria. O velho homem é amargo. O velho homem blasfema. O velho homem mente. O velho homem faz o que é indigno com as mãos. O velho homem dá lugar ao diabo. O velho homem vive conforme o sistema mundano. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar em nós, é necessário uma transformação. É necessário deixarmos Ele operar no nosso interior, para que nos pareçamos como o Senhor, para que Ele faça de nós benignos, para que Ele faça de nós misericordiosos, para que no nosso coração haja perdão. Quem está entendendo, diga amém. Então, com as atitudes, nós podemos alegrar o Espírito Santo ou entristecer. E se o entristecimento do Espírito Santo for algo comum na nossa vida, algo contínuo, vai levar o que diz lá, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, não extingais o Espírito. Então, se eu deliberadamente desobedeço, deliberadamente vivo no pecado, vamos apagando a atuação do Espírito Santo na nossa vida, até chegar ao ponto de ele se afastar completamente. Não é o que ele quer, não é o que ele espera, mas ele também não viola o nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa, a liberdade é nossa. O que é que o Espírito Santo então quer? Que nos enchamos do Espírito Santo. Mas isso depende de nós querermos. Durante muito tempo, muita gente pensou, pregou, ainda há quem pregue, que uma pessoa cheia do Espírito Santo se resume ao falar novas línguas. E não se resume a isso. Com sinceridade, você conhece alguém que fala novas línguas, mas também tem uma língua desse tamanho para falar mal da vida alheia? Só eu conheço. Você conhece também? Você conhece gente que na igreja pula, sapateia, vira no giraia, dá até cambalhota, mas não paga quem deve? Que coisa, não? O falar novas línguas, lembra lá da profecia de Ezequiel 47? Quando o anjo leva o profeta, pisa o pé na água, no grande ribeiro, e a água dá no tornozelo, depois dá no joelho, e ele vai entrando, a água dá na cintura, depois ele mergulha. O falar novas línguas é pisar o pé na água. Não para aí não para aí. Deus quer que sejamos plenos, cheios do Espírito Santo. Só que para isso nós temos que querer, nós temos que deixar. Volto na carta aos Efésios, Paulo fala muito sobre isso aqui nessa carta, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Aos Efésios 3,14, está escrito assim: por causa disso, obrigado, querida, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer que estejamos então arraigados. Se você quiser anotar, arraigado é um termo agrícola. Arraigado significa plantado com raiz profunda. Plantado com raiz profunda. Eu acredito que todos aqui já viram, pelo menos na televisão, o bambu chinês. Você já viu? O bambu chinês, minha gente, chega a 25 metros de altura. É um prédio, 25 metros. Só que tem uma característica peculiar. Antes de crescer para cima, cresce primeiro para baixo. É por isso que pode vir o vendaval que vier, ele enverga, mas não quebra. Volta, fica de pé de novo, fica firme. Meu irmão, Deus quer que você esteja arraigado. Deus quer o poder dele no teu interior. Deus quer a virtude dele dentro de você. Deus quer que você seja pleno, cheio, que pode vir a luta que vier, o problema que vier, você vai olhar para o problema e dizer: maior é o meu Deus que essa doença, maior é o meu Deus que essa luta, maior é o meu Deus que essa dificuldade. Deus está aqui comigo, Ele vai me dar a vitória, Ele me fortalece, Ele me põe de pé, Ele me abençoa. Quem crê, diga glória a Deus.
Mas para que o poder de Deus esteja aqui, nós temos que buscar, e buscar constantemente. Carta aos Colossenses, capítulo 3. Carta aos Colossenses, capítulo 3. A igreja primitiva compreendia isso, e eles se enchiam constantemente do Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar em diversas ocasiões a seguinte menção: e foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. Não é só uma vez, é continuamente, é o tempo todo. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, dando suporte, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Versículo 12, iniciamos aqui essa leitura dizendo: revesti-vos. O que é revestir? É vestir de novo. Deus quer que aqui dentro, quando diz aqui ainda no versículo 12, entranha de misericórdia, o que é entranha? Alguém aqui já viu quando mata um animal? Você já viu alguma vez na vida? Eu, quando criança, você sabe que eu cresci no Piauí, não é? E eu via meu avô, meu pai, né? Às vezes matava um bode, uma ovelha, e retalhava, tirava o couro, né? Delicadamente, com todo cuidado, para colocar para secar, para depois vender, e depois ia retalhando o animal. Quando abria aqui, tirava as entranhas, que estava lá no mais profundo. Entranhas, espiritualmente falando, é o que está no mais profundo do nosso coração, os sentimentos mais íntimos e profundos. Você já reparou que nos nossos dias tem gente que não tem entranhas de misericórdia, tem gente que o que está dentro é maligno, é ruim. Esses dias vi uma reportagem de uma mãe que, para se vingar do pai, colocou a filha dentro de um carro, saiu em alta velocidade gravando um vídeo e dizendo para a filha: diga adeus para o seu pai, e bateu com o carro, querendo se matar. Você viu essa reportagem? Saiu esses dias. Vivemos em dias de gente que mata o outro por pura maldade. Pura maldade. Esses dias, recentemente, em Itapevi, aqui próximo, estava tendo uma festa de madrugada. Você sabe que não pode ter por causa da quarentena, não é? Dos lockdowns, enfim. O vizinho liga para a polícia. A polícia vem, manda parar a festa. A polícia vai embora. De madrugada, o dono da casa que a festa parou foi no posto de gasolina, comprou gasolina e foi na casa do vizinho, incendiou com todo mundo dentro. Você viu essa reportagem? Não. Incendiou com todo mundo dentro. A família saiu correndo para tentar escapar, não conseguiu salvar nada e ainda queimou as mãos. Vivemos em dias de gente que, infelizmente, dentro dela é maligno. Deus não quer isso na vida do servo de Deus. Deus quer que dentro de nós, o que está no mais íntimo e profundo do nosso coração, seja misericórdia, seja benignidade, seja humildade, seja mansidão, porque todas essas características fazem parte do caráter de Jesus. E assim o Espírito Santo trabalha para moldar dentro de nós. A palavra tem que habitar em nós. Quando assim acontece, diz o Senhor Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio. O versículo 16 diz: falando entre vós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando, ou seja, cheio do Espírito Santo. Querido, querida, as lutas que nós travamos são grandes, são muitas, são ferozes, mas o Senhor quer nos encher, Ele quer nos revestir. Volte lá comigo na carta aos Efésios, no capítulo 5. Nós começamos o versículo 15, no início da mensagem. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: portanto, vede
prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Estamos tendo lutas e dificuldades? Claro. Mas como é que vamos agir diante disso? Deus quer que seja com sabedoria. Versículo 16. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Para você lhe parece que os dias têm sido encurtados? Você tem reparado isso? Parece que está passando tão rápido, não? Se você não vigiar, você não ora. Se você não vigiar, você não vem à igreja. Se você não vigiar, você não tem um tempo com Deus. Se você não vigiar, você não tem um tempo de meditar na palavra. Se você não vigiar, você vem uma vez só na igreja e olhe lá. Não tem aquele devocional diário. Tem que remir o tempo. Os dias são maus. Nos dias de Paulo, ele também enfrentou dias maus. Muitos. Ele enfrentou tribulações, muitas. Deixe marcadinho aqui que já voltamos. Vamos ler algumas tribulações que ele enfrentou. Segundo aos Coríntios 11. Volte algumas páginas aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Segunda carta aos Coríntios 11, 23, está escrito assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Quantas lutas, não? Você já imaginou ser apedrejado? Você já imaginou naufragar no meio do mar? Você já imaginou ser açoitado? Pastor, Deus me livre. Pois é, ele enfrentou muitas lutas. Mas por que ele não desistiu? Por que ele não recuou? O que é que o mantinha de pé? A presença de Deus. E é o Espírito Santo que vai te manter de pé, meu irmão. Eu não sei qual é a luta que você está atravessando, qual é o problema que você está vivendo, mas o Espírito Santo quer te colocar de pé. Ele quer te encher e te revestir. Paulo enfrentou muitas lutas, mas ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Ele tinha comunhão, a glória de Deus o enchia, o renovava. Ele sabia em quem cria, ele sabia em quem confiava, ele sabia que o Senhor era poderoso. Ele podia ser açoitado, ele dizia, o Senhor vai me colocar de pé de novo. Ele podia naufragar, mas ele dizia, Deus vai me guardar e me livrar. Ele podia estar em perigo, mas o Senhor o livrava e protegia. E é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te livra, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te renova, é o Senhor que te enche, é Ele que te abençoa. Volte comigo na carta aos Efésios. Os dias que ele enfrentou foram maus, os nossos também são maus, mas depende de como vamos reagir diante da situação. Carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 18, o texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você já reparou, conheceu alguém que quando fica bêbado fica valente? Camarada fica brabo. Você conhece alguém que quando bebe cria coragem para falar as coisas que naturalmente não queria? Por que o texto faz essa comparação com a bebida? Porque a embriaguez altera o comportamento da pessoa. Ela fica valente, ela fica corajosa, ela fala sem pensar. Do mesmo jeito que a embriaguez altera o comportamento do indivíduo para o mal, o encher-se do Espírito Santo vai me trazer a glória de Deus, vai me trazer uma fé inabalável, vai me fazer estar mais próximo de Deus, vai me fazer olhar para o problema e pensar, o problema é desse tamanho, porque o meu Deus é imenso, é poderoso para me abençoar. Só que aqui o enchei-vos, grife aí o enchei-vos, porque ele está num tempo verbal que exprime algo contínuo. Vamos entender isso.
Pequena lembrança de aula de português. No nosso português nós temos o gerúndio. O que é o gerúndio? Uma ação continuada. Verbo em ação, algo que está acontecendo. Por exemplo, eu estou pregando. É uma ação contínua, mas você sabe que daqui a pouco, daqui a alguns minutos, a pregação vai acabar. Você vai para casa, não é? Eu vou para casa. Mesmo eu estando agora fazendo uma ação contínua, essa ação contínua tem um fim. O gerúndio é só isso do que o verbo grego quer dizer. Para você entender o enchei-vos, não é encher uma vez. O enchei-vos, no mesmo exemplo que eu dei, é como se eu pregasse todo dia 24 horas sem parar, ininterruptamente, 24 horas pregando. A ideia aqui é a mesma. Deus espera que nos enchermos. Deus quer que você seja cheio o tempo todo sem parar. Mas para que isso aconteça, depende de nós querermos, depende de nós buscarmos. Só que às vezes a gente está tão ocupado com outras coisas, na verdade. Às vezes tem tanta coisa que rouba o nosso tempo. Às vezes tem tanta coisa que nos faz chorar, que nos entristece, as situações da vida, e aquele tempo que nós deveríamos investir buscando a Deus, nos ajoelhando, jejuando, orando, clamando, se não vigiarmos, somos roubados desse tempo. E uma pessoa vazia de Deus, a dúvida entra. Uma pessoa vazia de Deus, a incredulidade chega. Uma pessoa que não está cheia, pode vir um problema pequeno, ela já pensa que é o maior problema do mundo. Ao passo que a pessoa que se enche do Espírito Santo, ela olha para o problema e diz: Deus é comigo para me abençoar. O problema pode vir, mas o meu Deus é maior. Esse problema vai virar testemunho. O meu Deus me reveste, o meu Deus me enche. Eu creio, eu sei que Ele é poderoso para me dar vitória. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu vou perseverar na presença dEle. Paulo entendeu isso. Quando ele escreve a carta a Timóteo, ele está preso em Roma. Foi condenado por pregar o Evangelho, e a condenação foi de morte, por decapitação. E ele escreve a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Para acabar o bom combate, para guardar a carreira, é só estando cheio do Espírito Santo. E nesses dias, meu irmão, se não estivermos cheios do Espírito Santo, desfalecemos, desanimamos, a ansiedade domina o coração, a angústia toma conta, a depressão nos coloca na lona, mas Deus quer nos encher, Deus quer nos revestir, Deus quer nos colocar de pé, porque Ele é contigo, porque Ele te ama, porque Ele não desiste de você, porque Ele tem o projeto de te abençoar, não somente agora, mas Ele já tem a coroa da justiça preparada. Vai valer a pena. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor, santo é o Deus vivo, que te enche e que te abençoa. Se você crê, diga glória a Deus e se coloque de pé. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Nós temos que nos encher. O encher aqui, embora enquanto igreja, vamos agora orar, vamos agora buscar. Se você abrir o seu coração, você vai ser cheio. O problema de muita gente é que nesse momento agora de oração, não consegue desligar a mente dos problemas e preocupações e conectar o coração com Deus. Aí não enche, não enche. Meu irmão, para encher, tem que buscar de coração, de coração, de coração. Querido, na presença de Deus o problema fica desse tamanho. Quando você é cheio de Deus, as coisas dessa vida se tornam pequenas diante da glória do Todo-Poderoso. Quando você se enche da presença dEle, contempla a glória dEle, tudo diminui, só Ele cresce em nós, amém? O Espírito Santo quer te encher, abra o teu coração.